meu caro pastor Hernandes. Eis-me aqui. Como é que vai? Melhor agora, Tiago. Pois é. Esse programa tem sido espetacular, né? Tem. Porque tantas dúvidas podem ser aqui dirimidas, né? Assuntos são clareados à luz da Bíblia, isso é maravilhoso. E ainda mais no momento que a gente vive hoje, de acesso a tanta informação e vindo de tantas fontes diferentes, a nossa amiga lá de casa de repente pode ficar assim, e agora? Como é que eu vou entender isso aqui? Pois é. Como é que eu sigo isso aqui? Como é que eu entendo? E como é que ela pode fazer? Esperamos em Deus que esse programa seja um farol a brilhar nesse caminho da vida. Pois é, você está aí na sua casa, está pensando, poxa, eu não entendi isso aqui direito, como é que eu vou resolver isso? Faça como Aquiles, a Letícia Siqueira e o Antônio Rodrigues, mande a sua pergunta para cá para o Trocando Ideias, no e-mail que está aparecendo aí. Não mande e-mail agora não, senta, aproveite o programa de hoje, dá uma olhada nas perguntas que vão aparecer por aqui, depois você manda a sua pergunta, a Sabrina ou a Juliana vão receber a pergunta e mandar para nós, e olha só, a gente vai bater papo com você também, certo? Este é o Trocando Ideias, nós vamos direto então para a pergunta do Aquiles Veiga. Pastor, quais são os sinais que indicam a presença do anticristo no mundo? E será que o anticristo já está entre nós? Bom, é curioso que essa palavra anticristo, ela só é usada na Bíblia pelo apóstolo João. Nem Paulo, nem Jesus usaram essa palavra. Filho da perdição, o homem da iniquidade, o iníquo, mas anticristo é só João que usa. É importante que João diz o seguinte, o espírito do anticristo já está. Muitos anticristos já vieram, estão e hão de vir. Distinto do anticristo com artigo definido, o anticristo. Então, esse espírito anticristão, porque a palavra anti, esse prefixo no grego, significa tanto em lugar de, quanto em oposição a. Ele tem dois significados. Alguém quer substituir Cristo em lugar de. Alguém se opõe a Cristo em oposição a. Então, esse espírito que escarnece de Cristo, que quer ocupar o lugar de Cristo, que quer tomar a centralidade de Cristo e que resiste à pessoa e à obra de Cristo, isso é o espírito de anticristo. Já está aí. Você vê isso todo dia, toda hora, na literatura, na televisão, no teatro, no cinema, na literatura, né? Em púlpitos que se desviaram da verdade. Então, esse espírito está aí presente, preparando o terreno para a chegada do anticristo. Daquele que, à luz de Apocalipse capítulo 13, vai ser uma espécie de encarnação de Satanás. Porque Satanás, ele tenta imitar a Deus. Como Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Satanás vai querer ser trino também. O dragão, o anticristo e o falso profeta. Como na Trindade, a segunda pessoa da Trindade se encarnou, ele vai tentar fazer um simulacro da encarnação no anticristo. Vai dar ao anticristo todo o poder e toda a autoridade de Satanás. E o mundo está como que ensaiando esse processo de se render a um líder mundial. Num caos que a sociedade está hoje, esse líder vai oferecer solução, uma falsa solução. E enganar a muitos, exceto aqueles que têm o selo de Deus. Em outras palavras, o Senhor Jesus não vai perder sequer uma ovelha, por mais tenra, para o anticristo. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. Resolvido esse assunto, vamos para a próxima pergunta. É uma pergunta da Letícia Siqueira. Olá, pastor e Tiago. Eu gostaria de saber a visão do senhor em relação à ansiedade e depressão em relação à fé. Sempre escuto dizer que se eu tenho esses problemas de ansiedade e depressão, é porque eu não tenho fé. E isso me apavora bastante. Poderia falar melhor sobre esse assunto? Letícia, se segura aí, vamos lá. Bom, Dr. Rollo May, que é um eminente psicólogo, disse que a ansiedade é o mal da nossa geração.
atinge pessoas de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais, de todos os credos religiosos. A ansiedade, à luz da palavra de Deus, conforme Jesus ensinou, é inútil. Porque por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. A ansiedade, ela é inútil porque 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. A gente sofre antecipada e desnecessariamente. Terceiro, a ansiedade é prejudicial, disse Jesus. Porque o que é ansiedade? É você sofrer antecipadamente por um problema que talvez nem aconteça. Então você antecipa e sofre, como se o problema já estivesse acontecendo. E terceiro, Jesus diz que a ansiedade é um sinônimo de incredulidade. E ele diz, os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo diz que você vence a ansiedade quando você adora a Deus por quem Deus é, quando você suplica a Deus porque Ele é seu Pai, quando você dá graças a Deus por aquilo que já tem feito na sua vida. Ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro diz que nós devemos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. Alguém já disse que a ansiedade é você ser crucificado entre dois ladrões. A culpa do passado, a preocupação do presente. Alguém já disse também que a ansiedade é excesso, a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Então, nós temos que entender que a ansiedade, a não ser que seja um nível patológico que vai precisar de uma ajuda médica. Uma ajuda médica. Então, eu estou tratando de uma forma geral e não agora do específico, da exceção, que precisa de um acompanhamento médico específico. Depressão já é outra coisa. Depressão, e eu sou dessa linha, porque tem gente que discorda, nós já tratamos aqui num dos programas sobre esse assunto. Para mim, depressão é uma doença que precisa de tratamento médico, isso com remédio, com terapia e com fé. Então, dizer para uma pessoa que está depressiva que é falta de fé, pode agravar ainda mais o problema dela, em vez de resolver. É claro que todos nós precisamos de fé. É claro que todos nós precisamos ler mais a Bíblia, orar mais, confiar mais. Mas eu diria para uma pessoa cardíaca que está com uma dor imensa no peito, que vai lá no meu gabinete pastoral, você tem que orar mais, você tem que jejuar mais, essa dor vai passar. Se eu sou um pastor responsável, vou dizer para as pessoas, vamos agora para um cardiologista, vamos fazer um exame, vamos ver o que está aí. Você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai jejuar, mas vai no cardiologista, porque quem é entendido disso, quem é especialista nisso, é o cardiologista. Se uma pessoa está depressiva, o pastor precisa reconhecer suas limitações. Vamos agora a um médico, que é próprio disso, que é um psiquiatra, não é médico de doido, não. Tem gente que acha que psiquiatra é médico de doido. Tem preconceito, é carimbado. Então, ele precisa fazer o tratamento adequado. Quantas pessoas, Tiago, cometeram suicídio porque pessoas não tiveram a responsabilidade de reconhecer o seu limite? Quer dizer, essa pessoa precisa de um tratamento especial, médico, clínico, para resolver o problema da sua depressão. Obrigado, pastor. Obrigado, Letícia. É muito bom falar sobre esse assunto e trazer esclarecimento para nós. A última pergunta no programa de hoje é do Antônio Rodrigues. Pastor, quão importante é a igreja ter uma linha teológica definida? A falta disso pode trazer confusão? É claro que a falta disso pode e traz confusão. Imagine uma igreja que não sabe para onde vai. Imagine um pastor que não tem uma linha clara na sua mente. Ele vai num congresso, escuta uma coisa, chega e muda tudo na igreja. Não, agora é por aqui que nós vamos.
vai para um segundo congresso, escuta outra coisa, oposta àquela primeira. Não, gente, está tudo errado, agora é assim que vai ser. Ele vai para um terceiro congresso, escuta outra novidade. Não, gente, nada disso, nem cá nem lá. É agora por aqui. A igreja fica confusa. Aqui tem que ter uma linha. E qual é a linha? Penso eu, é que você precisa entender que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Não temos que buscar as novidades do mercado da fé, não temos que aderir ao mercado religioso hoje, da teologia da prosperidade, da teologia da confissão positiva. Não temos que cair nas malhas do liberalismo teológico, que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, o que a Bíblia precisa ser atualizada, ressignificada. Não podemos cair nas malhas do sincretismo religioso, do copo d'água em cima do rádio, da televisão, da toalha suada, do milho ungido, de vender lote no céu. Nós precisamos nos ater à simplicidade e à pureza do Evangelho, na pregação e na música, porque música é teologia cantada. Então, uma igreja precisa ser bíblica, precisa ser consistente, dar ao povo o trigo da verdade, não a palha das doutrinas humanas. A igreja não pode aceitar aquilo que João diz, doutrinas de demônios, que são forjadas no laboratório do enganoso coração humano. Precisamos manter total fidelidade a este livro, a palavra de Deus. Ô de casa, presta atenção. Quer conhecer uma igreja muito bem definida na sua linha teológica, uma igreja bíblica? Não sou eu que vou contar, vai ser o pastor Hernandes. Farei com muito prazer. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja mais que centenária em São Paulo, pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, pastor titular da igreja, eu sou um dos pastores da igreja, colaborador da igreja, é uma igreja que prima por isso, que não abre mão disso, é de pregar a palavra de Deus. Tiago, pessoas têm vindo semana após semana, não porque tem uma música espetacular, porque tem todo dia uma novidade, não, nada disso. Palavra, palavra, palavra. Palavra de Deus. Então essa é a marca da nossa igreja. Se você ama a palavra de Deus, queremos ser uma igreja para você e para a sua família. Muito bem. Onde fica, pastor, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros? A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é muito bem localizada em São Paulo. Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, do lado da Ponte Cidade Universitária. Venha para cá, participe conosco. É isso aí. É isso aí. Vamos nessa, pastor? Vamos nessa. Obrigado pela sua companhia conosco até o final do programa, viu? Abraço, gente. Até a próxima.